Bom dia, pessoal! Mais um programa Ferramentas da Consciência, começando aqui diretamente do Espaço Alcalino, espaço que patrocina esse programa, que faz esse programa poder ser possível. Inclusive, ele acontece aqui na sede do Espaço Alcalino, então eu quero convidar você, né, aquele merchanzinho clássico, entra lá, @Espaco Alcalino, segue, faz esse movimento de gratidão que ajuda muito aqui esse programa continuar no ar. E também já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Porque é um programa bate-papo gostoso, a gente convida você para participar e tem como objetivo principal levar para você aí oportunidades de reflexão, de levar uma vida mais leve, mais calma, mais gostosa, aproveitar mais, viver mais e não sobreviver, né, José? Se transformar, e a gente vai ver hoje também, por que não? Morrer várias vezes em vida. Ó, José já tá dando spoiler. Inclusive, não dá pra você falar isso, José, e você não falar daquele livro. Como é que chama? Eu espero que você morra. Ricardo Ventura, inclusive, estamos em tratativas para trazê-lo para o programa. Seria uma honra, né? Seria não, será uma honra. Será uma honra. E hoje, né, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a cura pela fala. Né? Da onde que vem isso, né? Por que isso acontece? Quais são os mecanismos que acontecem durante a nossa fala? Por que a gente consegue acessar ou não acessar alguns lugares? E a base disso tudo, na verdade, é um artigo, né? Que a gente entrou em contato da Valesca Pesato Varenza Pochessato. Longo esse nome, mas depois vai estar aqui nos comentários, não, vai estar aqui no descritivo do vídeo para você poder acessar também esse arquivo PDF. E ela fala, baseada ali na psicanálise, né? Terapeuta e paciente, mas a ideia aqui é fazer você entender um pouquinho desse processo, e claro que não é substituir o profissional, não é fazer as vezes de um profissional psicanalista, mas por que a gente trouxe esse tema, né? A gente tem relacionamentos interpessoais, né, José, com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas, nossos vizinhos, com os nossos parentes. E a gente, eu acredito que você também, em algum momento, já sentiu aquela vontade de ser verdadeiramente útil, né? De falar, como eu posso fazer a diferença aqui, essa pessoa tá com esse problema, como é que eu posso, de repente, colaborar para esse problema se resolver? Como é que eu posso escutar isso de uma maneira que eu ajude e não atrapalhe? Como é que eu faço para essa pessoa sentir que eu sou um parceiro e não uma pessoa que vai fazer um julgamento enquanto eu escuto alguma coisa? Como acolher, né? A dor do outro, ser empata, né? E quando puder falar de uma maneira amorosa e construtiva, porque nem sempre a verdade nossa vai ser a verdade e como ela vai ser recebida por esse colega que está na nossa frente, né? Desse amigo, né? Então, a gente foi buscar aqui dentro desse artigo que a gente falou para vocês, que tem esse nome, que é o tema do nosso programa, A Cura pela Fala. E aí a gente começa a abordar algumas coisas, né? Então, ela traz assim, o método proposto pela psicanálise, como disse para vocês, tem base na psicanálise esse tema, né? Tem a origem na escuta do sujeito que sofre. Então, o que acontece? Quando alguém entra em sofrimento ou está passando por uma dificuldade ou algum problema, esse problema tem a tendência a ser colocado em palavras. Então, o que acontece? A partir do sofrimento do outro, né? Essa interação, né, na escuta do sofrimento do outro, eu começo a poder exercer este papel. E é um papel de extrema importância. Quantas vezes a gente já falou, eu queria só alguém que me escutasse? E trazendo de novo aqui a doutora Tereza, ela diz que alguns pacientes entram no consultório e querem falar, e às vezes ela não tem oportunidade nem de responder, e a pessoa fala para ela, essa consulta foi a melhor consulta que eu já tive, porque, enfim, alguém me ouviu. Então, a gente começa a prestar atenção, né? Como ser ouvido é importante, né? E é interessante, inclusive, porque às vezes a pessoa quer conversar com você, mas, na verdade, ela quer falar, né? Ela não quer saber muito da sua opinião sobre aquilo, ela só quer um lugar onde ela possa colocar para fora esses pensamentos em formas de palavras, e olha que interessante, a gente vai ver que ela mesma vai se escutar enquanto fala. Grande Gasparetto, nós vamos falar várias vezes dele, né? E em todos os programas, praticamente, a gente cita a obra do Gasparetto. O Gasparetto falava aqui mais das mulheres. Sim. Ele dizia o quê? Que as mulheres falavam mais que os homens,
e que elas falavam com os cônjuges para se ouvirem. E que aí tem inteligência do cônjuge em permitir que ela possa conversar com ela mesma. Olha que interessante. Então, quando eu permito que o outro fale, né, sem as minhas interrupções e julgamentos, mas claro que lembrando que a escuta tentativa, o outro pode se ouvir na própria fala. Isso é muito terapêutico, a gente percebe. Às vezes na terapia, quem já fez terapia sabe, né, José? Você se ouvindo falar alguma coisa, fala, caramba, olha o que eu falei, olha, né, a maneira que eu trouxe isso. Às vezes não precisa nem a interação do próprio terapeuta, você mesmo já se dá conta de que isso acontece, Uma né? roda de cura, às vezes, né, em alguns tipos de exercícios, né, que você faz um grupo, você muitas vezes fala coisas no grupo que você nem sabia que estavam no teu conteúdo interno, né? Sim. No teu espaço. Sim, com certeza. E aí também, a Vanessa trouxe aqui pra gente, aliás, a Valesca trouxe aqui pra gente também uma outra coisa que é apontada aqui pelos psicanalistas, que é o seguinte, afasta um pouco, essa questão da escuta, afasta, né, na verdade quando a pessoa começa a se curar através de expor o problema, isso afasta um pouco a tendência, a ideia de que o sofrimento psíquico, ele resulta numa adaptação do meio. O que isso quer dizer? Não necessariamente eu estou sofrendo por conta de algo que está acontecendo agora. Ou seja, o sofrimento que acontece agora, que aparentemente a gente olha para a pessoa e fala assim, mas nossa, essa pessoa está em sofrimento, mas não está acontecendo nada com a vida dela, né? Você olha para a vida dela, ela tem uma vida razoável, ela tem um emprego razoável. Claro que a gente busca uma excelência, mas você olha e você não vê significado em tanto sofrimento numa vida que aparentemente está normal. Você está vendo no raso, né? Exatamente. E aí, inclusive, a psicanálise tenta explicar isso, né? Afasta essa ideia de que o sofrimento tem a ver com a adaptação ao meio. Às vezes a pessoa está extremamente adaptada ao meio, mas na verdade está em sofrimento. E a gente olha também, né, uma outra questão que olha que interessante, né? Eu vou até ler um pedacinho aqui do artigo dela para vocês, para a gente poder ir conversando sobre isso. Ela fala o seguinte, ó. Ao ler os conteúdos do inconsciente através da fala, o paciente tem a oportunidade de tomar contato com o que Freud chamou de força atuante da representação não abreagida. E o que isso quer dizer? O afeto estrangulado encontra saída através do discurso, né? Essa representação é submetida a uma nova cadeia associativa. Toda vez que eu me expresso através da fala, eu acesso uma parte inconsciente e eu consigo refazer os passos do que eu vivenciei. Até reviver, né? Até reviver. Dentro da mente, você volta para aquela cena, começa a sentir tudo de novo. E ele fala também no artigo, ela fala no artigo, a Valesca, usando o que o Freud, né, levantou durante toda a sua trajetória, que a fala é o meio pelo qual os afetos são eliminados. É exatamente sobre isso. E aí vem um questionamento aqui, né? Aquela pessoa que não quer falar sobre o problema. A pessoa que botou uma pedra. Exatamente. Eu não quero falar, isso me incomoda, isso me atrapalha, isso me faz mal, mas eu não quero falar sobre o problema. De uma certa maneira, ela está se negando a ressignificar aquilo. E tem um certo apego ao sofrimento, hein? Eu estou apegada à conclusão que eu fiz daquilo, né? Então eu defini como aquilo aconteceu, por que aconteceu, quais são as ações daquela cena, quais são os culpados que eu elegi, qual foi o meu papel naquilo tudo, se eu sou vítima, se eu sou agóster, tá tudo perfeito, feito, fechado. Então eu não quero falar sobre esse assunto. Por que, né? Triturar esse bloco. Por que olhar de novo? Exatamente. Porque seria mais ou menos isso, né? Por que olhar de novo para essa questão? Dá muito trabalho, né? Quem sabe, inclusive, reviver o sofrimento leve a uma liberdade. Mas essa liberdade pode ser perigosa. Em quem eu vou me transformar? Eu estou tão apegado a esse personagem que sofre, mas que eu construí. E tem algum ganho. Por mais que a gente não acredite que o sofrimento tem ganhos, tem muitos ganhos no sofrimento.